Oi, crianças, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo na santa paz? Ótimo, maravilhas. Então, louvamos a Deus por isso, por mais um dia, né? Certo? Então, hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto, tá? Iremos finalizar a nossa semana com matemática, tá? E matemática hoje, gente, é só bem light, viu? Só uma revisãozinha aí do Praticando Mais, da página 260, tá? O que é que nós estamos revendo? Revendo capítulos sobre frações, né? Quem aprendeu a somar frações, a subtrair, a multiplicar as frações, a ler as frações, né? Frações equivalentes. Estudamos tudo isso nesse capítulo, não foi? Ótimo. Agora a gente vai fazer uma revisãozinha com a atividade da página 260 e da página 261, tá certo? Primeira questão, observe a figura e faça o que se pede, né? Nós temos a figura aqui ao lado, né, o retângulo, que ele está dividido e está em três cores diferentes, né? Vermelho, o azul e o verde, não é isso? Aí tem assim, item A. Em quantas partes a figura foi dividida? Aí você vai contar em quantas partes, tá? Elas são iguais, essas partes, elas são iguais, elas estão divididas iguais, em tamanhos do mesmo tamanho? Aí você vai dizer sim ou não, tá? A, B. É possível saber que a fração da figura representa as partes pintadas de verde juntas? Converse com um colega sobre a questão e justifique sua resposta. Então, como você não está perto dos seus colegas para conversar, então você pode aí conversar com quem está pertinho de você, que está conduzindo as suas aulas, tá? Que está aí acompanhando, tirando alguma dúvida, tá certo? Ou com o papai, a mamãe, a pessoa que está aí com você, tá certo? Olha, você vê aqui, ó, que essa parte, dá para vocês perceberem, que a parte verde equivale ao quê? Se eu juntar as partes verdes, ela vai equivaler o quê? Ela vai equivaler a metade da figura. A metade quer dizer o quê? O meio, tá certo? A segunda questão. Na figura ao lado, que fração representa a parte pintada de laranja? Primeiro você tem que saber em quantas partes o inteiro foi dividido, né? Para você ter o quê? O denominador. Lembrando que o numerador, né? O numerador é aquele número de cima e o denominador é o número de baixo, não é isso? Se eu tiver assim, ó, se eu tiver 2 sobre 6, né? Então, o 6 quem é? É o denominador. O denominador indica o quê? Em quantas partes o inteiro foi dividido, não é isso? Pronto. E o numerador é o número que fica em cima. O que é que o numerador indica? Indica quantas partes foram tomadas, né? Quantas partes foram pintadas ou quantas partes foram comidas, dependendo da situação que você estiver lendo, tá bom? Então aqui, ó, na figura ao lado, que fração representa a parte pintada de laranja? Aí você vai contar quantas partes foram divididas inteiro e quantas partes tem laranja, né? Quantas partes foi dividido inteiro, você bota onde? Embaixo, né? Quantas partes laranja você vai colocar em cima, que é o numerador, não é isso? Quantas partes de verde e quantas partes de azul, tá certo? Agora escreva como se lê cada uma dessas frações, tá? Você escreve aí mesmo, né? Ao lado da fração, tá certo? Você vai escrever a fração e vai escrever como se lê, tá bom? Observe, a terceira, observe o aquário ao lado e responda as questões, né? Temos aqui o aquário ao lado, tá? Ó, os peixes amarelos correspondem a que fração do total dos peixes do aquário? Primeiro você tem que saber quantos peixes tem no aquário, não é isso? Para colocar, para representar o denominador. E quantos peixes tem amarelos, né? Para ser o numerador.
Os peixes azuis correspondem a que fração do total dos peixes do aquário? O peixe verde corresponde a que fração do total dos peixes do aquário? Bem facinho, né, gente? Quarta, uma pessoa sem olhar para dentro da embalagem, ao lado, vai retirar uma bola. Calcule a probabilidade de ela ser branca. Então, primeiro você tem que saber o quê? Quantas bolas tem aqui no pacote, né? Certo? Aí a pessoa vai enfiar a mão, qual é a probabilidade dela ser branca? Aí então você vai dizer, olha, o total são quanto? Esse total vai representar o quê? O denominador, tá certo? O total de bolas brancas vai ser quem? Vai ser o numerador, tá bom? A probabilidade de ela ser vermelha, do mesmo jeito. O total vai ser o denominador e a quantidade de vermelhas vai ser o quê? O numerador, não é isso? A probabilidade de ela ser amarela, do mesmo jeito, tá bom? A quinta, observe como Lucas representou em um gráfico a pesquisa que fez com seus colegas de classe e responda. Então tá aqui, ele fez a pesquisa, olha, o tipo de música preferido em percentual, quer dizer, por cento, tá bom? Qual é o tipo de música preferido pelos colegas de Lucas? Aí você vai dizer qual é o tipo de música que eles preferem, tá certo? Qual é o percentual dos colegas de Lucas que preferem forró? Aí você bota, aí você vai ver se é 20%, se é 22%, se é 25%, tá certo? Na reta numérica abaixo, a unidade foi dividida em 8 partes iguais, tá certo? Lembra das frações em reta numérica? Aí primeiro vai ser o quê? Vai ser 1/8, né? Aí depois, aí vai seguindo, 2/8, 3/8 e assim vai, né? Aí depois do 3/8 vai ser o quê? Você tá vendo que o próximo será o quê? A metade, né? Então, a metade é representada por quê? Por 1/2, né? Tá certo? 1/2. Aí 3/8, aí 4/8, que será o meio. Então, você não vai colocar 4/8, você vai colocar o quê? 1/2, que é 1/2, né? Aí, depois da metade, do 4/8, vai ser o quê? 5/8, 6/8 e depois, aí você completa aí o restante, tá? Escreva a localização da fração 1/2 na reta numérica e depois registre as frações correspondentes. Então, você já vai escrever aí a parte 1/2 na metade, não é isso? Na sétima, determine a idade de Adriano. Olha, eu tenho 42 anos e sou o pai de Adriano. Eu tenho 1/3 da idade do meu pai. Então, você vai calcular o quê? Você vai calcular 1/3 de 42. Lembra como é que a gente calcula? 1/3 de 42, não é isso? Pronto, aí eu vou repetir, ó, 1/3. Esse dia eu vou trocar por quê? Pelo sinal de vezes, não é isso? Aí vai ficar assim, ó, 1/3 vezes 42, né? Aí você vai multiplicar 1 vezes 42, vai colocar aqui o resultado e vai baixar o 3. Depois você vai, 1 vezes 42 dá 42, né? Você coloca aqui sobre 3. Aí só é você dividir o 42 por 3. E assim você obterá a idade de Adriano, tá certo? O desafio. Pinte a figura conforme as instruções a seguir. Eu tenho 1/4 dos quadrados, né, de vermelho. Então, 1/4. Primeiro você tem que saber o quê? Quantos quadradinhos tem aqui nessa placa, não é isso? Então, você vai multiplicar para você ver. Só é você multiplicar assim, ó. Essa linha por essa coluna, tá? Então, se você multiplicar, você obterá a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, tá? Então, para você multiplicar, para você saber a quantidade, então você multiplica. Aí depois, quando você achar o resultado,
que é que você vai fazer? Por exemplo, se o resultado for 100, não é 100, estou dando só o exemplo, tá? Então, eu vou calcular o quê? 1/4 de 100, tá? Aí, depois eu calculo 3/8 de 100, 1/8 de 100, 1/6 de 100. Se o resultado fosse 100, que não é, tá certo? Você vai descobrir quantos quadradinhos tem aí, para poder você calcular 1/4 desse número, 1/4, 3/8, 1/8 e 1/6, ok? Então, ó, vocês irão fazer a página 260 e a página 261 para concluirmos o quê? O capítulo, tá bom? Como eu falei na aula passada, domingo agora, tá certo? Domingo agora será o quê? O Dia dos Pais, não é isso? A todos os pais, né? Os meus parabéns, tá? Que Deus ilumine a cada um de vocês para poder saber conduzir os filhos, né? Dando bons exemplos, tá certo? Então, que Deus coloque cada vez mais amor no coração de vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos os pais, tá? E que sejam muito felizes, tá bom? Um abração.